إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا، فاز المتقون بتقوى. قوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. إخوة الأحباء، أحباب الكرام، أحييكم بتحية من عند الله، تحية المباركة، تحية أهل الجنة في الجنة، تحية المشروعة من عند سبحانه، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caros irmãos, depois de louvar Allah Tabaraka wa Ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, vos aconselho o temor a Allah Jalla wa Ala, do jeito como aconselho a mim mesmo. Caros irmãos, vos saúdo com uma belíssima saudação, saudação proveniente de Allah, saudação legislada proveniente de Allah, saudação abençoada, mubaraka. E ela é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, prezados irmãos, o nosso assunto de hoje, o seu cabeçalho, vem da seguinte maneira: At-tanasuru aw al-munasaratu bayna al-jinni wal-insi fil umuri dunyawiyya. A cooperatividade entre o jinni e o ser humano nos assuntos mundanos. A cooperatividade significa a cooperação, a partilha entre o jinni e o ser humano nos assuntos mundanos. E falamos aqui at-tanasuru aw al-munasaratu. A palavra at-tanasuru é cooperatividade. A palavra munasaratu também é cooperatividade. Esses dois nomes, esses dois elementos verbais, significado é infinitivo. São dois infinitivos com o mesmo significado. A diferença é at-tanasuru, chama-se na gramática, na morfologia árabe significa al-masdar al-adi. O masdaru, aliás, o infinitivo de costume. Al-munasaratu significa al-masdar al-mimi, o infinitivo que começa com a letra mim. Caros irmãos, o tema nos diz de que a cooperatividade, a partilha, a colaboração entre os jinnis e os seres humanos nos assuntos mundanos, nos assuntos do dunya. E quando falamos de assuntos do dunya, estamos a falar de assuntos que têm a ver com o cotidiano do homem. Estamos a falar o que tem a ver com assuntos de adoração. A adoração não é no dunya, não é no akhira. A adoração é aqui na vida terrena, é onde se adora. Assuntos de adoração, assuntos de economia, assuntos que têm a ver com dinheiro, assuntos que têm a ver com construção de casa, têm a ver com farmas, assuntos que têm a ver com saúde,
humana ou doença, assuntos que têm a ver com indústrias, chama-se assuntos do dunya. Prezados irmãos, no vídeo passado citamos o livro do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Majmu' al-Fatawa, no seu 13º livro, nas folhas 86 até 87. Aqui o Sheikh cita, quando traduzia o versículo وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dentre nós existem os virtuosos e dentre nós existem fora dos virtuosos, significa cáfires, descrentes, ateus, judeus, supostos cristãos, nazarenos. Somos de caminhos diferentes, somos de seitas diferentes. Ele diz, o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah diz: فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَخْدِمُهُمْ فِي أُمُورِ الْمُبَاحَةِ. Primeiro começamos في أمور المحرمة. Dentre os jinns existem os seres humanos que usam jinns nos assuntos proibidos, assuntos de descrença, assuntos de kufro, assuntos de feitiçaria, assuntos de curandeirismo. Dentre os seres humanos existem os seres humanos que usam jinns nos assuntos haram, de shirk, de ignorância. Disse, dentre os seres humanos, os jinns, existem seres humanos que usam jinns nos assuntos mubaha, permissíveis. Ka ihdari malihi, como alguém que perdeu o seu dinheiro e depois pede o jinn para achar o seu dinheiro onde é que perdeu. Ou quem perdeu o seu ouro, e depois procura o jinn para achar onde é que está o seu ouro, para lhe trazer o seu ouro. Ao dafi'i man yu'dhihi, ou então alguém ter um guarda jinn, alguém defender-se do inimigo. Enquanto o ladrão usa o jinn para roubar na casa de alguém, a mesma pessoa usa o jinn para defender contra o ladrão. Ou então expulsar alguém numa certa área, alguém que incomoda aquela área, que a sua existência é incômodo para a maioria, que a sua presença incomoda a maioria, um incômodo do haram, um incômodo aterrorizante, que aterroriza o povo fica com insônia através dele. E aí aparece o jinn para ajudar aos humanos naquela situação. Chama-se istikhdam fi umur al-mubaha. Chama-se ajudar, usar o jinn nos assuntos permissíveis no Islã. O Sheikh diz: واستخدامهم كاستخدام الإنس للإنس في شيء. O uso que o ser humano faz ao jinn, ou uso assuntos de haram, do shirk, ou uso assuntos permissíveis dentro do Islã, é como o uso que o ser humano faz para um outro ser humano em assuntos normais do dunya. Naam. Prezados irmãos, então trouxemos hoje o tema: a partilha ou a cooperatividade entre os jinns e os seres humanos nos assuntos do dunya. Se é que o ser humano, se é que o jinn diz
Dentre nós existem os virtuosos e os não virtuosos. E o Sheikh al-Islam, rahimahullah, diz aqui: o ser humano pode usar jinn nos assuntos haramos, nos assuntos permissíveis e nos assuntos que têm a ver com a ibada, com a adoração. Usando o jinn, assuntos que têm a ver com a adoração. Assuntos permissíveis, que é outra coisa que nós não queremos deixar para aqueles que são feiticeiros, que são curandeiros, buscam ajuda de jinnes curandeiros, jinnes shaitani, queria dizer. Buscam, para aqueles que são curandeiros, feiticeiros, buscam ajuda de jinnes shaitanes, em que aqueles jinnes shaitanes dão informação aos feiticeiros e aos curandeiros, mentindo para eles, enganando a eles, que conhecem assuntos ocultos. Para especialistas, médicos, herbanários e espirituais na matéria de ruqya, também são dados ensinamentos herbanários, ensinamentos de medicina herbanária e espiritual com jinnes crentes, com jinnes muçulmanos. Estou a traduzir palavras do Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, disse: istikhdamuhum كاستخدام الإنس للإنس في شيء. A ajuda, o uso que o ser humano usa ao jinne é como o uso que o ser humano usa a outro ser humano igual. E quando se fala de uso, se traduz em várias vertentes, não só numa única vertente. Tem jinnes que ensinam medicina aos seres humanos. Não só medicina que tem a ver com ruqya, até medicina que tem a ver com medicina convencional. São assuntos permissíveis. Jinnes crentes que podem ensinar medicina espiritual ou herbanária aos seres humanos, aos homens de ruqya. Portanto, estamos a traduzir palavras do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi no Majmu' al-Fatawa. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-An'am, no capítulo Al-An'am, versículo 128, Allah diz: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. E no dia em que serão aglomerados todos em grupo, no dia em que serão aglomerados, ajuntados, reunidos todos em grupo, refere todos seres humanos e todos jinnes. Todos os seres humanos, dentre eles crentes, descrentes, supostos nazarenos, supostos judeus, e todos jinnes também. Crentes, jinnes, dentre eles, e descrentes, dentre os jinnes, e supostos nazarenos, e supostos judeus. Jami'a. Ya ma'ashara al-jinn. E Allah dirá para os jinnes: Ya ma'ashara al-jinn, ou vocês grupos de jinne, قد استكثرتم من الإنس, vocês excederam, significa قد استكثرتم من إضلالكم وإغوائكم من الإنس. Vocês excederam demais, excederam demasiadamente em desviar, em enganar os seres humanos no dunya. Disse: وقال أولياؤهم, e diziam, aliás dirão, aqui quando diz وقال, em algum momento o pretérito perfeito no Corão, em algum momento evidencia o futuro. E quando evidencia o futuro, dalla ala tahqiq,
evidencia a realeza do assunto. Em algum momento evidencia o passado. وقال أولياؤهم e dirão. Aqui significa فعل مضارع المستقبل. جاء على فعل على هيئة أو على الصيغة الماضية. Aqui aparece de uma maneira pretérito, de uma maneira pretérita, mas evidencia o futuro. Disse, dirão, وقال أولياؤهم, e dirão os seus aliados, min al-insi, dos seres humanos. Dentro dos seres humanos, aliados de quem? Dos jinnes, descrentes. Dirão, Rabbana, ó nosso Senhor, istamta'a ba'duna bi ba'd. Gozamos-nos entre nós. Nós gozamos-nos entre nós. Quer dizer, tivemos uma vida de gozo no dunya entre nós. Nós, seres humanos e jinnes. Naquilo que é o haram. Naquilo que é o haram. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا. E nós chegamos até a nossa morte. Chegamos até ao nosso término da vida. Não.